Olá, brasileiros, tudo bem? Aqui quem está falando é o Marcelo Mendes, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre a reforma administrativa que vai ocorrer muito em breve aqui no Brasil. E muitos estão se perguntando como que vai ser a reforma administrativa, se vai ter pontos positivos, pontos negativos. E aqui nesse vídeo eu vou explicar tudo. Então fica até o final, mas antes de mais nada, se inscreva no meu canal, ative o sininho para novas notificações de vídeos, comente à vontade, porque aqui não tem censura, curta o vídeo e compartilhe com todos, ok? Deixado o recado, então vamos explicar o que vai ser essa reforma administrativa. A PEC muda regras para os novos servidores públicos. Entre as mudanças está a limitação da estabilidade no emprego para algumas carreiras. Primeiro eu vou falar dos vínculos. No regime estatutário em vigor, os servidores são titulares de cargos públicos e somente se distinguem efetivos de comissionados. A PEC prevê diferentes categorias nas unidades em que for adotado o novo regime jurídico de pessoal. A definição de cada grupo será feita por lei complementar. E onde vai ser válido isso daí? Para servidores ocupantes de cargos típicos de Estado, servidores ocupantes de cargos não classificados como típicos de Estado, servidores ocupantes de cargos de liderança e assessoramento e cidadãos inscritos em concursos públicos no exercício de funções imputadas aos cargos que postulam, sem que sejam titulares ou estejam investidos. Ok? Desculpa. Agora nós vamos falar sobre a estabilidade. A estabilidade será restrita a servidores ocupantes de cargos típicos de Estado, somente depois do término do vínculo de experiência e de permanecerem por um ano em efetivo exercício com desempenho satisfatório. A demissão é admitida por decisão judicial, proferida por órgão colegiado. Atualmente, o servidor somente pode ser demitido após o trânsito em julgado. A demissão por insuficiência de desempenho vai depender de critérios estabelecidos em lei federal ordinária. Uma lei ordinária também pode definir as condições de perda de cargo que não sejam classificados como típicos de Estado, o que neste caso poderá ocorrer durante todo o período de atividade. Servidores de cargos públicos ou agentes com vínculo temporário não poderão ser desligados por motivação político-partidária. No entanto, isso pode ser feito no caso de cargos de liderança e assessoramento. A estabilidade continua a valer para ocupantes de cargos públicos que já estiverem em exercício quando a PEC for promulgada. No entanto, eles passarão a ser submetidos à avaliação de desempenho. Lei ordinária vai tratar da avaliação de desempenho para fins de demissão. No que diz respeito aos ocupantes de cargos públicos que já estiverem em exercício na data de entrada em vigor da nova sistemática, são aplicados os critérios previstos para os servidores ocupantes de cargos típicos de Estado, que é o artigo 2º da PEC. É acrescida a determinação para que sejam submetidos à avaliação de desempenho, que se efetivará de modo uniforme, na medida em que se promove a revogação de previsão para que o procedimento seja realizado de forma diferenciada, para a obtenção de estabilidade no cargo, estabelecida no parágrafo 4º do artigo 41 da Constituição. Em razão da remissão promovida, a referida avaliação de desempenho para fins de demissão passará a observar critérios estabelecidos conforme se esclareceu em lei ordinária e não mais em lei complementar. Contrato temporário. A PEC permite a contratação mediante processo seletivo simplificado de pessoal com vínculo por prazo determinado, com recursos próprios de custeio. Isso será admitido em 3 hipóteses. Primeira, calamidade, emergência, paralisação de atividades essenciais ou acúmulo transitório de serviço. Segundo, atividades, projetos ou necessidades de caráter temporário ou sazonal, com indicação expressa da duração dos contratos. E terceiro, atividades ou procedimentos sob demanda.
Concursos públicos. A PEC mantém a exigência de aprovação em concurso público para acesso a empregos permanentes. No entanto, haverá uma segunda etapa para o concurso, na qual o candidato passa por vínculo de experiência, que vai determinar a classificação final. A etapa deve durar pelo menos 1 ano, para acesso a cargos que não estejam qualificados como típicos de Estado, ou 2 anos para cargos típicos de Estado. Cargos de liderança e assessoramento. Com a PEC, deixam de existir os cargos de comissão de livre provimento e exoneração e as funções de confiança previstos atualmente na Constituição. Serão ambos substituídos por cargos de liderança e assessoramento, destinados a atribuições estratégicas, gerenciais ou técnicas. Critérios mínimos de acesso e exoneração serão estabelecidos por ato do chefe de cada poder. É possível que os titulares no novo sistema desempenhem atividades atualmente exclusivas de servidores efetivos. Exercícios e acúmulo de cargos. Militares e servidores de cargos típicos de Estado somente podem acumular seu emprego com o exercício da docência ou atividade de profissional de saúde. Fica vedado o exercício de qualquer outra atividade remunerada, mesmo sem vínculo com a administração pública, o que hoje não é tratado pela Constituição. Somente se admitem exceções em municípios com até 100 mil eleitores. Para os outros servidores, é genericamente autorizada a acumulação de cargos de empregos públicos, desde que haja compatibilidade de horários. Atualmente, o acúmulo só é permitido para 2 cargos de professor, 1 cargo de professor e outro técnico ou científico, e 2 cargos de profissionais de saúde. Limitação de vantagens. Passa a ser expressamente proibida a concessão a qualquer servidor ou empregado da administração pública direta ou de autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia lista. 1. Férias em período superior a 30 dias pelo período aquisitivo de 1 ano. 2. Adicionais referentes a tempo de serviço, independentemente da denominação adotada. 3. Aumento de remuneração ou de parcelas indenizatórias com efeitos retroativos. 4. Licença-prêmio, licença-assiduidade ou outra licença decorrente de tempo de serviço, independentemente da denominação adotada. A única ressalva é a licença para fins de capacitação. 5. Redução da jornada sem a correspondente redução de remuneração, exceto se decorrente de limitação de saúde. 6. Adicional ou indenização por substituição, ressalvada a efetiva substituição de cargo em comissão, função de confiança e cargo de liderança e assessoramento. 7. Progressão ou promoção baseada exclusivamente em tempo de serviço. E 8. Parcelas indenizatórias sem previsão de requisitos e valores em lei, exceto para empregados de empresas estatais. Proibições. Primeira, fica proibida a aposentadoria compulsória como modalidade de punição. 2. É vedada a incorporação total ou parcial de gratificação ao cargo efetivo. 3. Não será admitida, em relação a cargos típicos de Estado, a redução de jornada e de remuneração. A restrição não vale para servidores ocupantes de outros cargos, implicitamente admitindo a redução remuneratória caso se promova encurtamento da jornada de trabalho. 4. Parcelas indenizatórias pagas em desacordo serão extintas 2 anos após a promulgação dessa emenda. E 5. As restrições deste tópico não se aplicam a magistrados, membros do Ministério Público e militares. Contratos. Segundo a PEC, a lei disciplinar vai dispor sobre 1. A possibilidade de contratação mediante processo seletivo simplificado de pessoal com vínculo por prazo determinado. 2. Os procedimentos específicos para aquisição de bens e contratação de serviços. 3. Os critérios para a gestão de receitas próprias dos órgãos ou entidades signatários
do contrato, assim como a exploração de seu patrimônio. 4. O monitoramento e a avaliação periódica das metas de desempenho. E 5. A transparência e a prestação de contas relacionadas aos recursos abrangidos pelo contrato. E federalização de normas. A União poderá editar normas gerais sobre 1. Gestão de pessoas. 2. Política remuneratória e de benefícios. 3. Ocupação dos cargos de liderança e assessoramento. 4. Organização de força de trabalho no serviço público. 5. Progressão e promoção funcionais. 6. Desenvolvimento e capacitação de servidores. 7. Duração máxima da jornada para fins de acumulação de atividades remuneradas. Essas normas não se aplicam a membros da magistratura, Ministério Público, Advocacia Pública, Defensoria Pública e Forças Armadas, e são revogadas a Constituição, as escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, destinadas a oferecer cursos exigidos para a promoção na carreira. Parceria com entes privados. A PEC permite ao Poder Legislativo editar normas gerais para delegar a particulares atividades exercidas pelo poder público. Permite-se mesmo o compartilhamento da estrutura física e a utilização de recursos humanos particulares, com ou sem contrapartida financeira, desde que não se abranja atividades privativas de cargos típicos de Estado. Previdência. A PEC introduz nova fórmula de enquadramento de servidores públicos em regimes previdenciários, que são regimes próprios de Previdência Social, o famoso RPPS, e Regime Geral de Previdência Social, o famoso RGPS, que passaria a observar os seguintes critérios. Primeiro, aplicação de regime previdenciário próprio exclusivamente para cargo típico de Estado, outros cargos efetivos e pessoas em cumprimento de vínculo de experiência. Filiação ao regime geral de previdência social dos detentores de vínculos por prazo determinados, titulares de empregos públicos, servidores ocupantes exclusivamente de cargos de liderança e assessoramento, titulares de mandato eletivo e titulares de outros cargos temporários. 3. Concessão de autorização para que o ente federado, por meio de lei complementar, enquadre ao regime geral de previdência social de forma irreversível, sem prejuízo da possibilidade de adesão ao regime complementar, o ocupante de cargo que não seja típico de Estado e os que estiverem em vínculo de experiência. E 4. Aposentadoria compulsória de empregados de consórcios públicos, de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de suas subsidiárias passa a ser aos 75 anos, com regras de cálculo e concessão do Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Servidores seletistas, cujos empregos serão transformados em cargos públicos, serão inseridos em regimes próprios de Previdência Social. Presidente. Ao contrário do sistema atual, decretos presidenciais poderão criar ou extinguir órgãos públicos, mantida a exigência de que não se aumentem as despesas públicas. O presidente da República poderá 1. Extinguir cargos públicos efetivos vagos e cargos de Ministério de Estado, cargos em comissão, cargos de liderança e assessoramento e funções de confiança, ocupados ou vagos, assim como gratificações de caráter não permanente. Criar ou promover a fusão, a transformação ou a extinção de ministérios e de órgãos diretamente subordinados ao presidente da República. 3. Extinguir, transformar ou promover a fusão de entidades da administração pública, autárquica e fundacional. 4. Transformar cargos públicos efetivos vagos, cargos de Ministério de Estado, cargos em comissão e cargos de liderança e assessoramento, funções de confiança e gratificações de caráter não permanente, estejam vagos ou ocupados, desde que seja mantida a natureza do respectivo vínculo e se faça a modificação no âmbito da mesma carreira, quando os cargos efetivos forem classificados como típicos de Estado.
E 5. Alterar e reorganizar cargos públicos efetivos do Poder Executivo Federal e suas atribuições, exceto quando se tratar de cargo qualificado como típico de Estado, e desde que não ocorra alteração ou supressão da estrutura da carreira ou alteração da remuneração. Direito econômico. A PEC veda a instituição pelo aparato estatal de medidas que gerem reservas de mercado que beneficiem agentes econômicos privados, empresas públicas ou sociedades de economia mista ou que impeçam a adoção de novos modelos favoráveis à livre concorrência. A intervenção do Estado no sistema econômico é limitada pelo princípio da livre iniciativa, imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo. E agora, princípios. A proposta de emenda à Constituição, a PEC 32 de 2020, acrescenta novos princípios para o funcionamento da administração pública, como imparcialidade, transparência, inovação, responsabilidade, unidade, coordenação, subsidiariedade e boa governança pública. A Constituição atualmente inclui 5 princípios que serão mantidos no novo texto. Quais são? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ok, pessoal? Então, a fonte de todos esses dados é da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, a nota descritiva da PEC 32 de 2020. Entendeu? Ou seja, pessoal, aqui, se caso aprovado, tudo isso que eu listei vai ser tirado do papel. Então, o seu comentário é muito importante. O que você acha dessa reforma administrativa que vai ocorrer esse ano? Caso aprovada, caso reprovada, se você estivesse no lugar dos deputados federais e dos senadores, você votaria a favor ou votaria contra? Deixa aí nos comentários, inscreva-se no meu canal, que é um canal conservador e que fala a verdade só para vocês. Curta o vídeo, compartilhe com todos e principalmente ative o sininho para novas notificações de vídeos, ok? Então, forte abraço, fique com Deus e lembre-se, não vamos perder a esperança no nosso Brasil.